Bom, feito o gráfico, o que precisamos fazer agora? A gente vai acrescentar mais informação a este diagrama. Como que, por exemplo? Como o que ocorre quando temos uma composição de 0,5 de benzeno e 0,5 de tolueno, exatamente aqui no meio, tá? Então, eu queria saber qual será a composição, no caso, quando temos uma mistura de vapor, qual será a composição correspondente ao líquido formado e, no caso, se a gente tem uma mistura líquida, qual será a composição do vapor formado. A gente vai ver isto agora. Vamos começar, então, em relação ao cálculo do ponto de orvalho, que a gente já viu em um vídeo anterior. Então, eu vou colocar aqui ponto de orvalho. Vamos criar, então, um vetorzinho YORV, que vai mostrar as composições 0,5 e 0,5, tanto do benzeno quanto do tolueno. E eu vou calcular qual é a temperatura no ponto de orvalho quando a composição do vapor é essa mostrada no vetor YORV. Então, T ORV vai ser igual, eu vou criar uma função chamada orvalho, e esta função vai receber YORV e vai receber a pressão, que no caso é 760 milímetros de mercúrio. Então, vamos criar esta função orvalho, tá? Eu vou criar aqui embaixo, então, function. Ele tem como saída uma temperatura, o nome da função é orvalho e recebe y e p. E end. Nós já vimos em um vídeo anterior aqui o cálculo do ponto de orvalho quando a pressão é conhecida. Então, vou até abrir aqui o programa. A gente usou o F0 para solucionar, para fazer o cálculo da temperatura. Então, eu não vou explicar o passo a passo deste raciocínio. Se vocês tiverem interesse, vocês podem assistir o vídeo anterior. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro importar novamente a base de dados Antoine, P Antoine Data, BNZ representa P.BNZ e TOL representa P.TOL. Então, aqui eu já vou criar direto a função que a gente chama aqui. Então, a gente vai precisar usar o T0, né? Chutar um T0 e fazer o cálculo de F0. Porém, a função eu já vou escrever ela aqui no próprio programa, tá? Então, eu vou copiar ela aqui. E vou escrever na forma de uma função anônima. Então, fun é igual a arroba, e essa função, ela recebe a temperatura. Como já temos o arroba da função aqui, a gente não precisa, na hora de chamar o F0, acrescentar o arroba. Prontinho. Então, assim a gente consegue calcular a temperatura no ponto de orvalho, dada esta composição Y. Tá certo. Então, calculada essa temperatura no ponto de orvalho, precisamos então calcular as composições do líquido formado, tá? Então, vem aqui e coloco o X. Eu vou colocar o ORV para indicar que é a composição formada no ponto de orvalho na fase líquida, tá? Então, venho e crio uma outra função, orvalho comp, que vai receber o Y, ORV, o P e a temperatura do ponto de orvalho. Então, vou vir aqui e vou criar esta função function, que retorna a composição do líquido formado. E o nome desta função é orvalho comp e recebe y, p e t. Enter. Novamente, eu vou fazer a passagem aqui da leitura, né, da base de dados Antoine.
Eu vou colocar este cálculo aqui para as composições. Prontinho. Então, assim, a gente tem as composições do líquido formado no ponto de orvalho. Vamos fazer um raciocínio similar para o ponto de bolha. Tá? Então, o nosso, no caso, agora vai ser um X bolha, X bol, também de composição 0,5 e 0,5. Então, vou criar uma variável tbol, que vai chamar bolha, e vai ter como variável de entrada o X de bol e a pressão. Então, eu vou copiar aqui, fazer uma cola aqui da minha função de orvalho. Porém, eu vou colocar aqui bolha e ele vai receber, ao invés de y, recebe o x, tá? Então, novamente, eu vou fazer essa chamada aqui, vai ser idêntica. O que vai mudar vai ser a minha solução aqui. Na verdade, para o cálculo do ponto de bolha, nós temos que resolver a seguinte expressão. Então, vai ser P menos a pressão de saturação do componente 1 vezes x1 menos a pressão de saturação do componente 2 vezes x2. Então, eu venho aqui e boto dnz.psat(T) vezes x1 menos τ.psat(T) vezes x2. E assim eu faço o cálculo da temperatura no ponto de bolha. Então, agora, a gente vai calcular a composição do vapor formado no ponto de bolha. Então, vai ser bolha comp, e ele vai receber os valores das composições de bolha, pressão e a temperatura do ponto de bolha, tá? Então, novamente, eu vou copiar aqui para o caso do de orvalho e vou adaptar. Então, bolha, e aqui seria o y, e ele recebe o x. As importações são as mesmas, tá? E ao invés de eu calcular as composições no líquido, que eu já sei, eu vou fazer o cálculo das composições no vapor. A gente sabe, né, só para raciocinarmos juntos, nós sabemos que KI é igual a YI sobre XI, certo? Logo, YI vai ser KI vezes XI. E quem é KI? KI é PI SAT sobre P vezes XI. Essa conta que precisamos fazer para calcular a composição de cada componente no vapor formado no ponto de bolha. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Então, o Y1 vai ser BNZ.Psat na temperatura do ponto de bolha, divididos por P vezes X1. E Y2 vai ser τ.Psat de T sobre P vezes X2. Prontinho. Com isso, nós temos já essas variáveis definidas. Eu vou rodar para ver se não tem nenhum erro. Rodamos. Pronto, então a gente pode ver aqui os valores do Y bolha calculado, o X de orvalho e o X de bolha. Está certo. Vamos então gerar o nosso gráfico com as informações que acabamos de produzir. Eu vou gerar aqui uma figura 2. Eu vou acrescentar aqui algumas informações, tá? Então, primeiramente, eu vou, deixa eu pegar aqui o nosso gráfico. Eu vou originar uma linha pontilhada aqui só para marcar as composições do sistema que eu estou analisando, ou seja, quando temos a fração molar, tanto de benzeno quanto do tolueno, sendo equivalente a 0,5, tanto para o líquido quanto para o vapor. Então, vou vir aqui. Aí, tanto faz, eu posso escolher tanto esse Y de orvalho quanto o X de bolha, né? Que já tem o vetorzinho
0,5 e 0,5. Então, vou colocar aqui y orv, tá? E aqui eu vou colocar quem vai ser o meu y correspondente a cada um. Porque se a gente olhar aqui, eu vou traçar aqui um 0,5, certo? Então, ele vai marcar exatamente quem? Ele vai marcar a temperatura de bolha, neste caso aqui do líquido. Então, se a gente olhar aqui no nosso workspace, a temperatura de bolha, ela corresponde a 92,06, certo? Então, se eu vier aqui 0,5, este ponto, o momento que ele cruza aqui a curva referente ao ponto de bolha, neste momento aqui, o valor de y correspondente é a própria temperatura de bolha. Aqui está marcando aqui 91, mas tem um erro aqui, né? Porque eu estou fazendo tudo visualmente. Então, se a gente continuar andando aqui, eu vou cruzar, então, a curva correspondente ao vapor saturado. Então, neste ponto aqui, o y correspondente é a própria temperatura de orvalho. Tá? Então, se a gente olhar a temperatura de orvalho, ela vale quase 99 graus Celsius e realmente está correspondendo aqui. Então, aqui eu vou colocar primeiro a temperatura de bolha, TBO, e depois a temperatura de orvalho. E eu vou traçar uma reta fininha, tá? Eu não vou botar o line white. Pronto. E agora eu tracei essa reta. Bom, o que vamos fazer agora? Olhando para a curva de vapor saturado, eu preciso marcar o caminho dele saindo do vapor saturado e indo para o líquido saturado. Então, eu preciso aqui colocar as composições do líquido formado no ponto de orvalho. Então, plot. Eu vou colocar em relação sempre em relação ao benzeno, tá? Então, qual é o caminho que eu vou fazer? Eu vou sair do vapor saturado e vou para o líquido saturado. Então, se eu vou sair do vapor saturado, eu estou partindo de YORV1, eu estou olhando para o benzeno, e eu vou terminar em XORV1, tá? Esse é o valor do eixo X. E quem serão os meus Y correspondentes? A temperatura de orvalho, os dois. TORV e TORV. E como é que eu vou fazer este caminho? Eu vou fazer este caminho traçando uma curva, uma reta, no caso, vermelha pontilhada. Então, vem um R pontilhado. E eu vou colocar uma espessura, porém um pouco mais fina que as das curvas. Então, vou colocar aqui um line white igual a 1. Vamos rodar. Essa é a figura 1. Ele está pensando aqui, tá vendo? Figura 2. Olha então o que eu fiz. A gente traçou agora esta reta vermelha. Ele está saindo do vapor saturado e chegando aqui no líquido saturado, tá? Agora vamos fazer algo semelhante para o líquido. Então, em relação ao líquido saturado. Eu fechei os gráficos. Vamos lá, então. Em relação ao líquido saturado, eu vou sair do X de bolha e eu vou chegar no Y de bolha. Na temperatura do ponto de bolha, TBO e TBO. Dessa vez a linha vai ser azul. Vou rodar.
Então, ele está saindo aqui do líquido saturado e chegando no vapor saturado. E o outro saindo do vapor saturado e chegando no líquido. Tá, agora eu vou só destacar tanto as composições do líquido formado quanto as composições do vapor formado, tá? Então, eu vou vir aqui e vou marcar primeiro em relação ao vapor formado. Então, no caso, se é o vapor formado, é o Y de bolha. Então, Y bol 1 do benzeno, e ele está formado na temperatura de bolha, e eu vou falar que ele vai ser um marcador azul de bolinha. E eu vou definir um tamanho para este marcador, marker size, correspondendo ao tamanho 10. E eu vou preencher ele também de azul, então é marker face color de azul também. E já vou adiantar aqui, já vou colocar em relação ao líquido formado. Então, aqui vai ser X de orvalho, aqui vai ser a temperatura de orvalho em relação ao vermelho e aqui vai ser red. Vamos rodar. Pronto, e temos então as informações que estávamos buscando. Então, o que tiramos como conclusão daqui? Temos um diagrama de equilíbrio, tá? Variando a temperatura e mantendo a pressão constante equivalente a 760 milímetros de mercúrio. E esse diagrama é correspondente à composição de benzeno e tolueno. A curva contínua azul, ela representa o ponto de bolha e aqui temos líquido saturado. A curva pontilhada e vermelha, ela representa o ponto de orvalho e corresponde a vapor saturado. Quando temos uma mistura de composição 0,5 tanto de benzeno e 0,5 tanto de tolueno, né, quando partimos aqui do ponto de orvalho, nós chegamos a esta composição aqui destacada em vermelho no líquido. E quando partimos da fase líquida, chega aqui a formar um vapor saturado com essa composição aqui representada pelo círculo azul. Bom, por enquanto ficamos por aqui. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.